vocês? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você não tem um lar espiritual, fique com a gente, fica para todos sempre em nome de Jesus. Oi, Sossô. E o quê? Lá em cima, ó. Por quê? Aonde? Eu quero ver a igreja. O quê? E o fogo? Mais uma vez. Ih, tá muito fraco, tá diminuindo, hein? Aleluia, vocês são top demais. E aplaudindo ao Senhor bem forte, vamos receber o nosso pastor, o pastor Alexandre Feijão, em nome de Jesus. Pode ser melhor, querido, pode ser melhor. Bom dia, graça e paz. Shalom. Shalom. Enrola a língua, irmão. Shalom. Podeis sentar, só quem acredita que São Paulo. Pode sentar, irmãos, por favor. Pessoal, esse é o uniforme da igreja agora? Eu, hein? Santa Ceia. Hein? Isso aí é o pão que o diabo amassou, irmão. Bom dia, povo lindo. Paz seja com todos. Muito bom tê-los aqui, viu? Mais um domingo nós possamos prestar um culto a Deus, né? Oferecer o nosso tempo, a nossa devoção. O momento que a gente para ouvir a palavra, ler e mencionar ela também faz parte de um contexto espiritual, né? Nós acabamos fazendo uma conexão com Deus e prestamos um culto ao Senhor. Assim como os anjos prestam culto nos céus, né, na glória, nós também prestamos aqui também. Imagine que a mesma mensagem do céu está sendo anunciada na terra. Afinal de contas, foi a oração do Pai Nosso. Assim na terra como? Então, que nós possamos fazer aquilo que o céu está fazendo nessa hora. Já louvamos, já cantamos e vamos agora dizer das maravilhas desse eterno, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Quem ama Jesus, levante uma das suas mãos. Levante, Samara lá em cima, isso. Que bom, né? Deus abençoe a sua vida por isso. Se não fosse, pastor, se eu não levantasse a mão, não tem como ter a bênção por si próprio. É através dele, né? Através do seu sacrifício, através da sua vida, da sua existência, da sua morte, pós-ressurreição, nós fomos liberados. E aí se cumpre a palavra, o véu que nos separava, que impedia as bênçãos de chegar, agora já não nos separam mais não, ok? Amém, Ramonzinho? Você está bem por aí, não? Se quiser pode vir mais para frente, tá legal? Fica tranquilo, porque aqui a gente respeita a lei da escola. A lei da escola é os menores sentam na frente e os maiores atrás. Beleza? Amados, nós iremos continuar aqui. Posso dar os recados primeiro? Vamos lá? Deixa eu soltar aqui uns recadinhos. Ok, nossa caravana para Israel. Amados, não estou nem fazendo questão de botar em feed de página da igreja, nem
no meu próprio Instagram lá, mas se fizer isso, certamente aqueles que nos olham pelas redes sociais entrarão nos vossos lugares. Então eu queria que vocês dessem mais atenção a isso, programassem para isso, se esforçassem para isso. Tem muita gente usando palavra e impedindo que a bênção chegue, né? Se eu pudesse, mas sai todo final de semana, se eu pudesse, mas está sempre viajando, se eu pudesse. Ir a Israel não é um passeio como você já deu em outros. A minha esposa uma vez ela falou assim, eu não tenho sonho de Israel não, eu tenho sonho de ir a Paris. Quando ela foi lá, ela falou assim, Senhor, me perdoa pelo pecado que eu falei, né? Israel é colorir a sua Bíblia, é colorir a fé, é visualizar, é sentir as páginas da Bíblia, andando por elas, né? Vendo elas, é mais do que a gente possa imaginar. Farei eu aqui há um tempo algumas notificações ou algumas menções aqui sobre alguns fatos de Israel para animá-los e deixá-los mais consistentes, sabendo que esse deve ser um dos seus maiores sonhos. Além de um passeio, irmãos, que é um passeio internacional, né? Um hotel bom, uma comida ambiental, uma comida oriental, posso dizer assim, né? Você vai comer comida, vai ficar magrinho, irmão, fica tranquilo, tá? É só salada lá, irmãos. Café da manhã, salada. Deixa eu falar um negócio para animar o pessoal que quer ficar fit, né? Entendeu? Carne e salada, na verdade. Uma vez eu comi. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Eu não gosto de língua de boi, né? Língua de boi. Quem come língua de boi? Quem gosta? Seus linguarudos. Quem não come língua de boi, de hipótese nenhuma, né? Quem gosta de pé de galinha? Quem não suporta? Vocês estão divididos hoje, hein? Tá 50%. Estava eu em um restaurante. Aí vi aquela carne assim, naquela bandeja bem servida, bonita, com aquele molho gostoso. Aí eu, Bárbara, filé mignon. E eu comi uma vez e falei, não quero mais nada não, só quero a carne e a saladinha. Aí eu botei 2 vezes, na terceira vez ela deixou. Aí ela falou assim, sabe o que você está comendo? Eu falei, filé mignon, minha filha, de Israel. Ela falou assim, isso é língua de boi. Meu Deus do céu, Jesus, eu fui lá no Muro das Lamentações, Senhor, perdoa meus pecados, tá? Irmãos, comida também árabes, né? Muitos, tudo quanto é lugar lá, aqueles pães então é algo comum de lá. Então faço votos que todos vocês possam ir a Israel, não somente pelo um passeio, mas é um ambiente espiritual, é um descortinar da fé, um alinhamento mais, e também ver as profecias que estão bem se cumprindo nos nossos dias. Tem muita mudança no cenário de Israel acontecendo, e tudo isso propício à vinda do nosso Senhor. Amém, amados? Vamos lá, então Israel está aí, o parcelamento é pela própria agência, está em 23 vezes, que era 24, né? Está em 23 vezes, deram uma atualização, era 700 e pouco, como já passou um mês, então ficou 800 e pouco, ok? Mas é uma viagem internacional, tá legal, amado? Com tudo pago, beleza? Pula aí, amiga, por favor. Aula de hebraico está ainda acontecendo em nossa igreja hoje, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, nós temos aula de hebraico totalmente gratuita. E hoje a aula de hebraico vai ter Botafogo, Vasco e Fluminense. E os flamenguistas também, amém, pessoal? Amém, pessoal? A você que acompanhou a aula esse tempo todo, você não vai faltar hoje, né? A aula de hebraico hoje às 16 horas. E também tem a aula de Libras, acredito que seja o próximo fly agora. Aula de Libras com a nossa irmã querida Bárbara Liviegas, também às 16 horas, para você fazer parte desse ministério, se aperfeiçoar, né? Acredito que todos que tenham feito aí a aula de Libra aí devam concluir, e é sempre bom, a gente vai fazer com que esse ministério ele sempre esteja aqui. Você vê que alguns cultos não tem, é a necessidade, a demanda, é o que eu mais ou menos vou falar hoje. Grande é a seara, poucos são aqueles que querem vir às 4 da tarde porque tem jogo do Flamengo, né? Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, né? Amém, pessoal? Então a nossa irmã Bárbara Viegas está nos presenteando junto com o Cadu, com a outra Bárbara e os demais irmãos, a desvendar e botar esse ministério aí com mais força. Amém, pessoal? Mais algum recado?
Ok, agora essa próxima terça-feira, quem é casado, está com a sua esposa, o marido, levante a mãozinha dele, fale só love para ele, fala só love para ele. Fala para ele assim, avião sem asa, sou eu assim sem você. Ok, terça-feira agora, culto de casais aqui em nossa igreja, entrada totalmente gratuita. Para quem é o culto? O culto é para quem já é casado, ok? Tem filhos, mora junto, é casado, independente de legalizado no papel ou não, já é casado. Tem a vida de casado, não estou falando para 2 namorados que se juntaram e achando que estão todo, né? Então não, estão de fornicação, beleza? Mas também quem ainda não casou e mora junto, ou quem mora junto ainda não casou, é meio fornication também, entendeu? Então precisa legalizar esse negócio aí, amém? Glória a Deus. Estou vendo 2 pessoas brilhantes aqui, o irmão Paulo. Irmão Paulo, Deus abençoe sua vida, viu? Irmão Paulo está conosco hoje. Nós temos um retrato dele, os tempos, né, Paulo, de calçada de igreja. E hoje nós estamos fazendo um trabalho com a vida desse homem aí. Está na kitnet dele, está na casinha, o fogãozinho tá legal? A caminha tá legal? Tem ar-condicionado lá, Paulo? Tem não? Alguém vai doar, Paulo, fica tranquilo. Tem um ventilador? Tá bom, né, irmão? Deus abençoe sua vida. Quero também dedicar esse momento ali à nossa querida Daniele. Dani, faça assim, por favor. Isso, Daniele, a filha única da nossa querida, saudosa irmã Inês. Perdemos a nossa irmã Inês, mas perdemos para alguém muito mais especial do que a gente. Ou talvez devolvemos, né? E quero me solidarizar aqui e deixar esse abraço e essas condolências aí, sentimentos de toda a igreja Rehobote, cujo amava e ama a sua mãe. Que você continue com o legado no qual ela deixou até você. Amém? Receba um abraço da Rehobote e sinta-se em casa. Amém, pessoal? Vamos honrar a tia Inês, amados. Amém. A Deus seja a honra, a glória e o poder. Acabou os recados? Encontro com Deus no nosso próximo fim de semana. Nós temos o nosso... Não, tem que ser maior, né, gente? O nosso próximo fim de semana é o último encontro com Deus do ano. Não deixe de ir, vá, ainda que você chegou hoje aqui, esteja hoje. Se é o segundo culto, o terceiro, vá ao encontro, se esforce, amém? Vai ser, fala para o teu pai, tu vai para o encontro, pai. Paulo, esse tu vai, filho. Esse tu vai. Paulo está no encontro, amém? Vai ser magnífico, é o último encontro do ano, né? Nosso, não tem mais data, a nossa igreja, então só ano que vem, amém, pessoal? E eu queria agora desvendar aqui com vocês, acredito que tenha acabado, né, a jovem ruiva? Sim ou não? Batismo nas águas, obrigado, viu? O nosso batismo nas águas, também o último, né, do ano, nós não tivemos agora em setembro, iremos ter agora no mês de novembro, e eu estou com fé aí para nós levarmos 300 vidas ao batismo, ok? Será um mega de um dia de festividade, chamado Festa das Águas no nosso sítio, com churrasco, com brinquedo para as crianças, lazer para todos vocês, amém? Então no dia 4, não somente os batizandos, nem amigos mais próximos chegados, nem somente a família. Toda a igreja Rehobote não está convidada, não, está intimada, né, irmãos? Eu acho que nós precisamos rever mais isso aí, amém? Então toda a igreja recebe agora a intimação no seu coração, beleza? E estejamos juntos lá. Vamos lá, o nosso título de hoje, nosso complemento do nosso culto de quarta-feira. Pode soltar, Jó. Quarta-feira nós colocamos aí o preço da chamada. E hoje nós iremos
Gente, ficou uma montagem maneira, não ficou? Mas, gente, eu pedi a eles que quando não tiverem, por exemplo, tem um título para a mensagem, quando não tiver nenhuma figura que represente o título, coloca o nosso carão, né? O carão de cada pastor que vai ministrar, o carão de cada líder que vai ministrar, e por aí vai, né? Aí fizeram uma montagem aí meio Photoshop aí, da Shein, mas está tudo bem, né? E o nosso tema de hoje ainda ele significa o preço da chamada. A parte B da história hoje eu tenho como um outro título aí, o ID, né? O ID de Jesus. O ID também não é pedir, né? Jesus, por favor, eu quero que você vá lá e fale meu nome, né? Imagine Jesus pedindo na maior delicadeza. Não, ID é uma ordem. ID ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, você vai encaixar hoje o último culto que nós tivemos aqui. Nós falamos sobre o preço da chamada e vimos aqui 3 tipos de pessoas, né? No qual se dispuseram a pregar a palavra, declararam-se disponível ao chamado e, na verdade, colocaram algumas desculpas ao chamado. E eu quero, com essa introdução, reler de novo o capítulo 9 de São Lucas e o verso de número 57, por favor, e depois nós iremos caminhar pelo aquilo que tem mais à frente, a saber, capítulo 10, beleza? Beleza ou não, irmãos? Vamos lá, São Lucas, capítulo 9, verso de número 57 em diante, para que a gente junte as duas partes. Afinal de contas, a parte a seguir é um complemento dessa parte desse último culto. Amém, amados? Todos estão ouvindo bem aí? O pessoal de trás, está bem vocês? Pessoal de trás, está bem? Pessoal de trás, se estiver muito desconfortável aí, muito longe, e aí atrás é muito ruim, porque você se distrai, né? Pessoas chamam atenção e etc e tal. Eu tenho bastante lugares aqui na minha esquerda, aqui, ó, em cima da galeria. Se quiser estar mais próximo aqui, mais atento, venha para cá, beleza? Gustavo, sente, meu filho. Vamos lá? 57, Lucas, capítulo 9, verso 57. Quando andavam pelos caminhos, alguém disse a Jesus, eu te seguirei por onde quer que você vá. Opa, vimos aqui na última quarta-feira, no último culto, tá? Em que essa tal pessoa que disse que seguiria Jesus era alguém muito importante, chamado um escriba. Não pelo nome, mas pela função que regia naqueles dias. Era alguém de uma total responsabilidade, tanto religiosa também quanto até mesmo política, que a política era quase uma religião, se ainda não é até hoje, né? E aí no verso 58 diz, Jesus respondendo a esse camarada, ele diz assim, as raposas têm as tocas, né? Gente, sim, dizer isso, tocas, e onde morar, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem nem sequer um lugar para recostar a cabeça ele tem. Olha, Jesus, ele, é claro que tinha, né, irmão, mas ele tirou o privilégio de escolher e de uma noite eu desejar chegar em casa, estar em casa e almas a ganhar, né? Então ele coloca na verdade o que poderia acontecer, não necessariamente que não tinha lugar para ele dormir, né? Verso 59 diz assim, a outra pessoa lhe disse, siga-me. O homem porém respondeu, Senhor, deixa primeiro sepultar no meu pai. Jesus respondeu a esse homem, desde que os mortos sepultem os seus mortos, vocês, porém, devem ir anunciar o reino de Deus. Opa, a outra questão aqui não era uma questão que alguém estava com o pai a ser enterrado, porque o pai havia morrido justamente naquele momento. A questão aqui, mais bíblica e mais próxima do original é, alguém estava com o pai envelhecido e queria terminar o dia dos seus pais e por isso não poderia se comprometer ao evangelho. Aí Jesus, de uma forma muito significativa, vai dizer, desde que os mortos cuidem dos mortos, vai anunciar o reino de Deus, ou seja, prioridade, né? Alguém estava botando o pai como empecilho, ou seja, se é o pai o empecilho, então o Senhor vai dizer assim, então deixa eu recolher ele agora, né? Então deixa eu recolher ele agora, deixa eu chamar ele agora, se ele é o empecilho. Então às vezes nós devemos declarar vida longa aos nossos pais, servindo a Deus e deixando que Deus também cuide deles para nós. Amém? No verso de número 61 diz assim, outra ainda disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa que antes eu despeça da minha família.
A questão também abordada aqui, despeça da minha família, não é uma questão que você não pode estar com sua família, numa festa com sua família, visitar a sua família, uma bocada de praia com sua família, não. Ele falou, não se prenda à sua família, né? Por muitas vezes, nós podemos ter um culto, uma programação, que o próximo assunto que ele vai reparar, dizendo essa pessoa quer se despedir da família, é a mão no arado, né? Por muitas vezes nós temos compromisso com a obra, mas muitas das nossas famílias não têm. Iremos visitar eles, né? E temos um compromisso, algo a realizar ao Senhor, mas eles nos jogam chantagem emocionais, aí nos prende lá e fala, quanto tempo você não vem aqui, né? Porque vai lá agora, será que alguém vai morrer? Então eles tiram você do privilégio, na verdade acaba criticando o que você faz e acabam te prendendo. Aí ele vai dizer, quem põe a mão no arado tem que ter as responsabilidades, né? Olha, eu vim te visitar, mas é até aqui, porque depois daqui eu tenho meu compromisso. Afinal de contas, é dessa forma que muitos deles possam prestar mais atenção no Evangelho, na seriedade, e possam se converter pelo seu posicionamento. Porque por muitas vezes a gente acaba ficando e nos tornando refém deles. E é isso que o texto diz para a gente. Quem põe a mão no arado tem compromisso que eles não têm. Você está entendendo? Está comigo aqui, não? Quem está com a mão no arado? Levante suas mãos, por favor. E gente, levanta a mão com força aí. Isso, pessoal. Beleza? Então, fiquemos sabendo disso agora. Das 3 colocações, são elas, o perigo de você estar preso à chantagem emocional, o perigo de você querer o teu conforto, né? Fazendo a obra de Deus, né? Então, um obreiro, um soldado que milita essa milícia, ele deve militar com força, né? Igual ir para a guerra. Acho que o Evangelho é a mesma coisa que o exército. Você está ali, irmão, tem que se adequar. Se tem para comer, amém. Se não tem, amém. Se alguém vai gostar, amém. Se alguém não vai gostar, amém. Entendeu? E por aí, irmãos. Agora, dentre esse assunto abordado, eu quero dar uma continuação nele, porque após isso, de forma cronológica, agora está o ID. Esse ID aqui não é o ID de Mateus capítulo 10. Cuidado, para não confundir. Mateus capítulo 10 também tem um ID. Na verdade, teve alguns ID que Jesus mencionou, né? De Mateus capítulo 10, onde ele solta os 12 discípulos. Inclusive é mencionado também lá o Judas Iscariote, qual haveria de trair Jesus, ou seja, trairia no futuro. Então ele cumpriu o ID antes também. Então agora nós iremos agora em Lucas capítulo 10, cumprir o ID dos 70, não se confunda, algumas bíblias também está 72 como a minha, e algumas corrigida, atualizada está 70 discípulos, é o mesmo texto, é uma questão de tradução, tá pessoal? Interpretação, beleza? Mas 2 a menos, 2 a mais não vai mudar porque o ID aconteceu, ok? E também tem a grande comissão dos 500, né? Em que ele solta todo mundo, aí imagine, 500 pessoas evangelizando. Aí, coitado, qualquer cidade vira de cabeça para baixo. E esse ID aqui, ele é do 72. Vamos lá, Lucas 10, verso 1. Que o Senhor nos dê uma boa leitura e entendimento em sua palavra. Que a pessoa do Espírito Santo possa se fazer presente no meio da nossa comunicação com a palavra de Deus. Lembramos nós que toda vez que nós estamos lendo a palavra, nós estamos, na verdade, conversando com Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72. Outros quantos, amados? Outros 72 discípulos e o enviou adiante. 2 a 2. Quantos? Número par. Se tem 72, nós fechamos com número par. O final aqui nos garante, né? Então ele enviou de 2 em 2. Testemunhas. O que 2 ligar na terra é ligado no céu. A mesma visão nós utilizamos para liderar célula. É sempre bom, é melhor ser 2 do que 1. Já pensou? Um caiu, a palavra cair não quer dizer cair no pecado, mas um não pode naquele dia, né? Ou não está bem, né? Tem uma dor, etc e tal, e o outro está de pé. Então melhor inserir 2 do que 1, porque se um não estiver bem, o outro pode dar continuidade, amém? E divide a tarefa e etc e tal. E 2 cabeças na mesma visão é melhor do que uma. É verdade ou não é? E na questão de colocar 2 aqui, eu até não tenho uma reflexão do texto, se é para homem ou mulher, ou vai casal, ou vai ele e ela. Na minha concepção, eu aplicando e conhecendo hoje mais um pouquinho dessa obra, atmosfera, como evangelizar, bom. Claro, eu não vou enviar um casal para um grupo de homens, para
um evangelismo onde só tem homem. Não, aí só vai homem. Mas o bom mesmo numa casa é ir um casal. Porque certamente numa casa você vai encontrar uma pessoa, né, do sexo masculino e do feminino também. Aí fica mais fácil a leitura. Suponhamos que vai eu e a minha esposa. Se tiver uma mulher lá, ela fica muito mais confortável porque ela está comigo. Entendeu? Então precisamos nessa questão do ID ter a sensibilidade. Por muitas vezes hoje é dada a oportunidade para a gente de conhecer a geografia. No caso deles aqui, eles não conheciam a geografia no qual eles iam, tá legal? Era inaugural, tá? Então no caso nosso a gente conhece, tem um telefonema, tem um zap, tem alguma coisa. Então a parte do evangelismo do ID dá para a gente não ser pego de surpresa. A gente não sabe o que nos espera das esferas espirituais, irmãos. Mas a gente sabe a pessoa, o perfil, por muitas vezes conhecemos a geografia, a casa, a rua, etc e tal. Quer falar alguma coisa, Nike? Eu te amo, Alisson. Semana passada ele estava ali, aí ele estava assim, ó, com a caneta assim, levantada. Aí agora eu peguei ele de novo, com a caneta lá em cima, assim, ó. Fala, querido, todo aluno aqui pode falar, você quer falar? Hã? Tem alguém comigo aí, não? Eu não poderia deixar de passar de novo. Me deu uma risada por dentro, irmão. Eu falei de novo, o aluno quer falar. Depois disso o Senhor escolheu outros 72 e enviou adiante, 2 a 2, as cidades e os lugares que eles planejavam visitar. Então havia um planejamento, uma geografia a ser alcançada. No verso de número 2 diz assim: estas foram as suas instruções, ou seja, em todo o ID, em todo o discipulado, em todo o evangelismo, em toda visita, tem que haver umas instruções. Nem sempre nós iremos utilizar aquilo que fomos direcionados a fazer, mas as instruções são básicas para você não chegar com nada. Por exemplo, você não sabe o que vai fazer, use as ferramentas instrutivas que foram lhe dadas. Mas se no momento lá o Espírito ligar em você e você ficar perceptível e sensível e saber que lá precisa de um toque diferente, mais refinado, algo que você já conhece, algo que você já tem habilidade, faça, irmão, faça. Está comigo aí, não? Então eles vão dizer, essas foram as instruções, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Imagina aqui para nós, Jesus está entre os seus 2 anos de ministério, há 2 anos e meio aqui, e até esse exato momento eles têm somente 70 discípulos para enviar. Como é difícil. Agora quando a gente olha, quantas pessoas foram alimentadas com pães lá e peixe? 5.000 inscritos, fora mulheres e crianças. Então ele pregou para muito mais pessoas se converteram, mas agora na hora de fazer a obra, de replicar aquilo que eu achei que era bom para mim e botar para o próximo, tem um número bem reduzido. A mensagem não tem que parar em você, irmão. A mensagem não pode morrer em você. E Jesus não é exclusividade sua somente. Deus não está somente na sua casa, Ele também quer estar na casa do seu vizinho. Ele também quer estar na casa da direita, na esquerda. Uma multidão foi evangelizada. Milhares e centenas de pessoas foram tocadas pela mensagem, Leandro. Mas agora eu só tenho 72 disponíveis para ir. E ele vai dar um tapa sem mão para a gente, dizendo assim, a colheita é grande. Por exemplo, muitas pessoas falam, nem todo mundo é obrigado, tá? Nem todo mundo é obrigado. Mas todo mundo entrou na visão, foi para o encontro, foi para o reencontro, foi para o fruto fiel, foi para o consolidando e não lidera nada, está com o bumbum sentado. Eu preferia que não tivesse ido. Pararia no encontro. Se não tem disponibilidade para dar aquilo que recebeu, fique no encontro. Se não quer liderar aquilo que você ouviu, fique no encontro. Não vai para os próximos níveis, porque a muito é dado, também muito será cobrado, irmão. Não se trata de um ingresso promocional, não se trata de um lazer no final de semana, não se trata de uma graduação espiritual, irmãos. Se trata de um compromisso com a eternidade. Se eu fui ministrado, aquilo tudo que eu fui ministrado está alojado dentro de mim, e pessoas precisam tomar o conhecimento daquilo no qual eu fui legitimar sobre a minha vida. Eu preciso ser responsável, irmãos. Uma igreja como essa que eu passo para vocês, o estudo cronológico, a mensagem cronológica, assunto por assunto. Eu já canso e ouço muitas pessoas dizer, nossa, não esquece a igreja no qual você já passou e não quero falar de ninguém.
Mas quando eu cheguei aqui, parece que eu não sabia nada, porque a informação é consistente. Se eu ficar 2 horas pregando, eu não vou repetir o mesmo assunto para você. Tem informação. Nós, pastores, gastamos tempo a aplicar a palavra. Para quê? Para você fazer o quê? Vir todo domingo só e quarta-feira? Parabéns para você. Cadê os discípulos, irmãos? Cadê a obra, irmãos? Quantas vidas você já trouxe desde que você chegou aqui, irmãos? Quantas pessoas se converteram através do seu testemunho? Se não tem, a sua conversão quase é inválida. Por que quase? Porque o Senhor está te dando mais uma chance nessa manhã. Precisamos atentar ao que nós iremos ouvir nessa manhã. O ID, irmão, não é apenas a igreja. O ID é um posto de gasolina. O ID é um mercado, a quitandinha da esquina, é a padaria que você compra pão repetidamente com as mesmas pessoas na fila. O ID é aquele mecânico que você faz o serviço do seu carro. O ID é aquele borracheiro no qual você cola o pneu do seu carro. Deus permitiu que um prego pregasse para você chegar até lá, porque o nome dele tinha que ser anunciado. O ID é muito mais do que a gente pensa. A gente quer o ID bonitinho. Eu quero pregar onde? Copa. O que é Copa? Copacabana. Ninguém quer pregar em Camará. A gente quer escolher. Pastor, eu quero liderar uma família sem problema. A família sem problema já subiu, está no céu. Pastor, eu quero liderar uma vida mais ajustada. A vida ajustada já foi. Enoque andou com Deus, Deus tomou para si. Vidas perfeitas. Eu tenho até receio de ser. As pessoas falam: não, eu sou perfeito demais, eu sou bom demais. Pessoas boas demais, Deus está recolhendo, senão vai estragar. Está comigo, irmãos? Sim ou não? Por que você está aqui? Porque você tem um defeitinho. E quando você melhorar desse defeito, quando esse parafuso for apertado, papai vai recolher. Amém? Amém ou não amém? Olhe para esse irmão esquisito do seu lado. Não é que você olhou mesmo? Eles foram com as seguintes instruções: a colheita é grande. Repete comigo, por favor: a colheita é grande. Gente, liga esses ar-condicionados, está muito calor. Tá ligado, Sérgio? Todos eles. Então tem que colocar mais. Meu Deus, eu estou aqui. Gente do céu. Você tem que comprar pelo menos aquele negócio aqui, ó. Aquele ventilador aqui. Gente, já está aqui. Aleluia. Tu está aqui, Senhor? Tá. Agora eu falei: gente, que maravilha. Vem um vento aqui agora. Deus está comigo, viu? Gente, que maravilha. Está vindo ainda. Estas foram as instruções. A colheita ou a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem. Como é que a gente consegue convencer as pessoas? Através da oração. Orem ao Senhor da colheita e peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Eu não sei se há um tempo você participou da Rehoboth, mas ainda tem muitos jovens. E 70% da igreja... Não, desculpa, a Rehoboth 100% é jovem. Mas 70% tem uma idade bem novinha, né? 70% tem uma idade bem jovial. Por um tempo na Rehobotinha a gente fala assim: meu Deus do céu, Senhor, manda os cascudos para cá, Jesus. Manda os casais, Senhor, por favor, manda a gente, né? Porque o jovem tem força, mas sabedoria, neca catibirica. Sabedoria não tem nada. Eles acham que eles são super-homens. Eles acham que eles já viveram e falam: esse pastor não sabe de nada. Sabe de nada é você, rapaz. 20 anos na cara, não trocou nem a fralda, né? Sabe de nada. Irmão, sabedoria é o tempo que faz, irmão. Sabedoria são as experiências que nós passamos. Então eu falei: Senhor, eu quero fazer essa fusão. Eu quero que venham os mais sábios para aconselhar os jovens. E quero que os jovens também estejam. Para quê? Para motivar os que estão caindo. Caindo é o seguinte: o cara acha que assim, não, estou ficando velho, Deus não me quer mais. Aí vem um jovem cheio de força, aí ele olha, aí ele lembra da vitalidade dele e acaba sendo motivado por esse jovem. Amém? Então que esteja essa fusão, beleza? Aponta para o jovem do seu lado. Tem jovem aí, não? Aponta para quem é jovem, mas tem espírito de velho. A palavra campo aqui, descrita no verso 2,
Paulo, galera aqui comunicativa, né? Por quê? A palavra campo aqui descrita nesse versículo aqui quer dizer o mundo. Então, Deus, na verdade, quer que a gente possa invadir esse mundo e ser sal, como diz Mateus 5, e luz, como diz Mateus 5, sal e luz desse mundo. Então os campos estão verdes, a seara está pronta, mas cadê os ceifeiros? Estão ocupados. Como eu terminei o último culto, eu poderia ter nessa festa, mas eu comprei uma junta de boi nova. Eu poderia ir, mas acabei de casar. Irmão, a pessoa casa, abre mão da obra. A pessoa pega uma enfermidade, abre mão da obra, não se abre mão. Uma vez que você larga o arado que você colocou a mão, você começa a adoecer. E não cura ninguém em casa largando a mão da obra. Não é o antídoto para curar alguém em casa. O fulano adoeceu, eu preciso cuidar, vou abrir mão um pouco da obra. Vai ficar doente os dois. A obra que te dá energia, a obra que te dá fé, a obra que traz para você a energia no qual esse enfermo e esse doente precisa. Está comigo? Não? Faculdade, trabalho, qualquer outra coisa. E a gente acha que a obra de Deus eu não sei para você, talvez esteja falando para alguém que pense assim, mas porque a fé é como um biscoito de polvilho, comeu, virou pó e acabou. Não, eu estou falando para pessoas que DNA é raçudo na fé. Eu estou falando para quem tem pedigree, eu estou falando para quem crê em Cristo, eu estou falando para quem vai morar no céu, irmão. Mão no arado não se tira por nada, irmão. Por nada. Paulo vai dizer, em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Cansados, mas não desanimados. Por quê? Porque o meu cansaço, quando eu lembro o que ele fez e para onde eu vou, eu recebo um upgrade de novo, irmãos. Agora, o campo é o mundo, e o mundo está precisando dos filhos de Deus. Que mundo é esse, irmão? O mundo no seu trabalho, o mundo na sua faculdade, o mundo na sua geografia, o mundo numa simples van que você vai pegar para vir para a igreja. Quantas pessoas já pegaram uma van e você parou aqui, alguém falou, na Rehoboth, se você tivesse falado assim, quer vir comigo? Alguém descia da Kombi, da van. Está comigo ou não? Está comigo ou não? Verso de número 3. Agora vão e lembre-se que eu envio vocês como cordeiro no meio do lobo. Como cordeiro no meio do lobo. Diga comigo, agora eu envio vocês como cordeiro no meio dos lobos. Pergunta, nessa cadeira de 7, 8 pessoas, quem é o lobo aí no meio? Porque ele falou que no meio dos cordeiros estariam os lobos. Como que a Bíblia atribui um lobo? Aquele que quer tirar a ovelha do aprisco do pastor, primeiro. Aquele que burla as regras, primeiro. O animal descrito como ovelha é obediência. E o lobo, como é que a gente descobre o lobo? O nível da desobediência. Talvez para você questionamento é algo seu, mas questionamento também é uma das escadas, ou um dos degraus, no qual é a escada da desobediência. Então ele vai nos enviar nessa obra que é tão devasta, tão linda, tão enfática para nós e abençoada, tão prazerosa, mas no meio dessa obra nós iremos encontrar um lobo na célula, um lobo no grupo, um lobo na igreja, um lobo no mundo. Aonde nós iremos, ele falou assim, vai ter lobo. Nem sempre você vai encontrar aquele que vai lhe dar a paz. Tem alguém que vai dizer para você algo que você nunca imaginava ouvir de alguém. Você vai cumprimentar alguém, alguém vai te ignorar e etc e tal. O lobo quer dizer aqueles que não querem ouvir a mensagem. Agora ele não deixou a gente desavisado, ele diz, como cordeiro. Como cordeiro. Qual é a condição da palavra cordeiro? Esse é o meu comportamento, independente dos lobos que serão lobos, eu jamais vou deixar de ser cordeiro, porque um lobo está sendo lobo. Então repete comigo, como cordeiro. Mas tem um lobo. Eu sou o quê? Como cordeiro. Mas tem alguém como cordeiro. Então eu não posso mudar porque alguém não é do jeito que eu quero.
Eu não posso deixar de pregar porque alguém não gosta da mensagem. Como cordeiro. E o lobo estão camuflados, irmãos. Os lobos, na maioria, vêm com a camisa do Flamengo. Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Agora vão e lembre-se que eu envio vocês como um cordeiro no meio dos lobos. A obra de Deus, irmão, ela tem os seus riscos. Por muitas vezes haverá lutas, haverá oposições e aparecerão inimigos. E o lobo, irmão, ele não tem a palavra escrita lobo nele, nem a cara de lobo. Ele, por muitas vezes, tem até a pele de ovelha, mas por dentro o sentimento, é o meu português, é lobal, né? É lobesco, ele é lobudo, varão lobudo. Ele tem os sentimentos no qual não é compatível com o nosso sentimento do reino de Deus. Como ovelha muda foi levada a matadouro, não havia parecer nem formosura nenhuma. O lobo, ele quer desconstruir todo efeito da cruz e da renúncia. O lobo, ele diz, não precisa renunciar, mas como ovelha nós somos levados ao matadouro. Ou seja, o nível da nossa obediência, precisamos ir ao lugar de sacrifício, precisamos ser uma oferta pacífica para Deus, mas o lobo vai te dizer assim, está fazendo muito. Porque o lobo não foi chamado para sacrifício, quem foi chamado para sacrifício foi a ovelha. Alguém comigo aí não? Verso número 4, Marcelo, diz assim, não levem dinheiro algum, nem bolsa, nem de viagem, nem um par de sandálias extra. Não se detenha para cumprimentar ninguém pelo caminho. Por que não levar nada? No versículo posterior está a maior explicação, porque o obreiro é digno do seu salário. Por muitas vezes a gente quer fazer a obra quando a gente acha que temos condição. Não, por exemplo, o que a gente muito ouve, né? Eu poderia congregar nessa igreja, mas é longe, então tem dinheiro de passagem. Ele vai dizer, não leve dinheiro algum. Quando ele fala no dinheiro, leve dinheiro algum, mas ele sabe o que eu vou precisar. Mas quando eu começo a caminhar, quem me financia agora é Deus. Quem começa agora a me patrocinar é Deus. Quem começa agora a me abençoar é Deus, entendeu? Ele está dizendo, ele está tirando a nossa credibilidade que a gente tem. Quando de nós, irmãos, não somos favoráveis ao dinheiro, fica mais fácil para a gente fazer as coisas. Fica mais rápido fazer as coisas para a gente. Ele está dizendo assim, mas a obra que eu tenho com vocês fazer, o que eu menos vou precisar é dinheiro, porque quem envio, eu capacito, né? Eu instruo, abençoo. Então ele dá uma ordem, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem. Por muitas pessoas aqui se comparam isso aqui no ID, né? Eles querem se armar para evangelizar. Esquecem, levam bolsa, sandálias, levam tudo, mas não levam um coração abençoador. Querem levar o exterior, mas não levam o interior, né? A vontade de fazer, né? Estão pela obrigação, mas tem mochila nas costas, fala, sou missionário, mas manda fazer alguma coisa no qual ele tem que se sujar. Eu não sou mais missionário. Então a condição é, não escolham, não levem nada, confie totalmente. Quem disponibiliza ao ministério tem que depender do provedor e não da provisão, irmãos. O provedor é maior do que a tua provisão, está comigo aí não? O teu provedor é maior do que a tua provisão, está comigo aí não? Vou repetir mais uma vez para dois que estavam dormindo. O teu provedor, que é Deus, é maior do que a tua provisão, irmão. A provisão você consome ela. Por exemplo, Deus deu uma provisão, amanhã você come, ela desaparece, mas o provedor jamais vai sair da sua vida. O provedor não sai da sua vida. Você acorda, ele está lá. Você dorme, ele está lá. Acordou de novo, ele está lá, né? Vai, ele está lá. Tem alguém comigo? Agora, o incrível é que essa parte B, ela diz para a gente assim, não se detenha em cumprimentar ninguém pelo caminho. Por exemplo, eu estou no ID, estou encaminhada. E ele diz assim, não se detenha a cumprimentar ninguém com o caminho. Será que eu serei mal educado? Vai aonde, irmão? Não te interessa. Será que é isso que ele quer? Será que alguém vai esticar a mão para mim, eu vou recolher a mão? O que é deter num caminho? Quando você quer fazer uma obra de Deus, o que mais vai aparecer é o quê? Um sambalate, um Tobia para te prender. Já viu o ministério da conversa? Está todo mundo no encontro trabalhando, aí me chega um e chega outro, isso é o caminho. Você tem tarefa para fazer, tem intercessão, tem limpeza, tem uma opção de coisa, mas vem alguém, entulha do teu lado e começa a conversar com você. A conversa é a coisa mais prejudicial na obra de Deus. Porque conversa, você sai da função e tira outros da função.
Então Jesus está dizendo assim, para quem quer cumprir o ID, cuidado, converse menos e trabalhe mais. Está comigo aí não? Ih, rapaz, agora eu quero ver nos próximos encontros. Você sempre vai lembrar disso. Até próprio na igreja, por exemplo, lá atrás, vira e mexe. A gente vê o ministério, já estou vendo o ministério da conversação. Lá atrás sempre tem um ministério da conversação, sempre tem. E aí você pergunta assim, o que o pastor pregou? Não sei, porque estava conversando. Então quem não fala com Deus, fala com outra pessoa. E quem fala com outra pessoa, a raridade vai falar com Deus, entendeu? Por que a gente utiliza muito o silêncio? Porque o silêncio, irmão, é eu deixar de falar para ouvir a voz de Deus. Por muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente fala e não para ouvir a voz de Deus. Então isso é um perigo do ID, para quem está na obra, Flávio. Para quem está cumprindo o ID, a conversa fora do tempo. A conversa no meio da obra. Chega numa obra mesmo de alvenaria. Se um pedreiro quiser conversar com alguém, acabou, irmão. Por que a obra não anda? Porque tem o WhatsApp, porque tem a conversa. Aí você vai na obra e o pedreiro está no WhatsApp. Aí você está no meio da célula, a célula não flui por quê? Porque tem 1 ou 2 no WhatsApp. Não estou conversando com ninguém, mas está olhando o WhatsApp. Está conversando com si próprio. E ele está dizendo, não se detenha no meio do caminho, irmão. Nada, o que ele está dizendo para a gente? Não deixa nada te distrair, amados. Ir no caminho, no pé do caminho é distrações. E isso é o que mais acontece para a gente. Por que muitas pessoas entram num culto e depois saem vazia? E falam assim, não estou sentindo mais nada nessa igreja. É muito cabeçudo, né? Estou sentindo mais nada por quê? Porque o coração não se entrega à palavra. Porque está aí, está olhando um jogo de futebol, porque está aí, está na internet, porque está aí com vontade para o banheiro, está com sede, está com tudo, está com demônio. É possível. Só no culto que não tem atenção, qualquer outro lugar tem atenção. Não acho que eu falei isso com sarcasmo, como que eu gostaria de anunciar o que eu falei aqui. Eu falei isso com dó, irmãos. Por quê? Porque é um desgaste, irmão. Montar um culto, montar uma palavra, o pessoal do louvor preparar. Há uma dedicação para pouco interesse aqui, irmãos. Aí chega alguém e se dá no direito de dormir, se dá no direito de levantar no meio do culto, se dá no direito de distrair o culto. Eu posso chamar quem não é de Cristo, é quase um anticristo. Olha a responsabilidade que nós temos. No pé do caminho. No pé do caminho. O que é pé do caminho? Distração, irmão. Pessoas que não querem fazer o que você foi chamado para fazer, mas querem te distrair, chamando você para uma conversa boa. Como é que a Eva foi seduzida pela serpente? Através de uma conversa. E o que Paulo vai dizer para a gente em Coríntios 15:33? As más conversações corrompem a obra. Está aqui comigo, irmãos? Está na hora de ir embora já, amigos? Não, né? Vai ficar feio se levantar agora, não vai ou não vai? Então fica até o final. O que eu faço depois, pastor? Não gostei. Quarta-feira é o próximo culto, ou vem ou não vem. Agora, ficar distraído nesse ambiente onde toda a atenção tem que ser para ele, não pode, irmãos. Precisamos mudar, irmãos, mudar. Precisamos ter uma consciência do que é o ídolo de Jesus, irmãos. Sabe por que eu não gravo palavras? Sabe por que eu não tenho habilidade na leitura na Bíblia? Muitas pessoas falam, eu não consigo entender a Bíblia, porque não entrega 100% da atenção agora ao altar. Se entregar, aprende, irmãos. Primeiro, está ouvindo eu falar? Está anotando? Não anota. Quem só ouve o pastor falar, meia hora depois, 70% ou 80% que eu falei, se esqueceu. Mas agora quando você anota, quando você lê junto, aí você fala assim, eu não gosto desse negócio de igreja, porque o pastor fica, repete o que eu estou falando. Amados, a gente não fala, repete o que eu estou falando, por causa de um circo aqui, não é plateia, é para você gravar, ou você saber o que você está anunciando, irmão. São fixações, irmão, que não saem mais da alma, não saem mais da mente, não saem mais do coração. Diga assim, distrações, nunca mais. Diga, todo o ministério da conversa foi anulado hoje. Imagine Neemias edificando um muro. Aí vem Sanbalat e Tobia. Quero conversar contigo. Neemias falou assim, estou ocupado numa grande obra. Foi mal educado? Não. Ele na verdade revelou qual o interesse verdadeiro dele. Mas a gente não quer constranger ninguém. Não, porque o amigo precisa dar atenção. Atenção. Vem um mensageiro do diabo para tirar teu foco, tu vai dar atenção para ele. E quem era Sanbalat e Tobias?
2 representantes do templo no qual Neemias estava querendo reerguer, irmão. Pessoas de autoridade, irmãos. Está comigo aí, irmãos? Diga assim: saudações demoradas estão anuladas na minha vida, porque a obra tem pressa. Uau! Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Nossa, que afirmação abençoada, né? Entrando numa casa, diga assim: a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem agentes de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Se você entra numa casa, irmão, dá um glória daquele aí, Flávio. Entrou na casa. Dá uma paz dessa aí agora assim. Paz, irmão! Meu irmão, o capeta que estava não resiste. Você não está falando uma paz sua. Você está dizendo a paz de Deus. Que paz de Deus? Que excede o entendimento. Que paz de Deus? Ele é o príncipe da paz. Então, irmão, qualquer principado está saindo porque o príncipe está entrando, irmãos. Olha que declaratória. Eu, particularmente, quando eu entro numa casa, qualquer um discípulo aqui, eu falo assim: paz nesse lar, irmão. É o que a gente aprendeu. É chegar, e aí, qual é? Qual é o que, rapaz? Qual é? Que parada é essa, irmão? Eu, hein? Qual é com teus da Conchichinha lá? Tá chegando, é um mensageiro, é um embaixador. Paz nesse lar, irmão. Acabou. E fala com convicção, irmão. Por quê? Porque a fé está em você. Porque o texto diz: se a casa não tiver um agente de paz, está em você essa paz que será manifestada nesse lar. Quando entrarem numa casa, diga que a paz de Deus esteja nesse lar. Levante nas suas mãos e declare isso sobre a sua casa. Diga assim: a paz de Deus está no meu lar. Aleluia. Esse é o melhor modelo de evangelismo. Qual? 2 em 2, de casa em casa. A primeira coisa que nós declararemos para uma casa é: a paz está nesse lar. Precisamos colocar essa paz como prioridade. A paz não é se a casa tem um banco para você sentar, irmão. Não. Não é se vão te oferecer uma água, um café, também não. É a paz, é o que vem do céu, irmãos. E ele diz: declarem que a paz de Deus está nessa casa. Essa palavra é muito forte, irmão. Grave isso só: paz de Deus nesse lar. Coloca isso só na tua mente agora. Grava essa palavra também. Sentiu o peso dela? Agora imagine você entrar numa casa, num lar, onde o histórico familiar pode não ter nada do que você foi levar, e aquilo que você vai anunciar vai ocupar o espaço todo vazio daquela família. Nossa! Você vai entrar numa casa, você vai evangelizar e vai dizer: paz de Deus nesse lar, como o som de muitas águas inundando, entrando nos quartos, entrando na cozinha, entrando no quintal, inundando toda a casa, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Dá um aplauso ao Senhor aí, amado. Receita do bolo. Diga assim: entrei na casa. Me dá uma aguinha, Flávio. Diga assim: entrei na casa. Diga: entrei na casa. Receita do bolo. Verso 7, por favor. Obrigado. Permaneça naquela casa e comam e bebam o que lhe derem. Não mandou escolher, nem passar o seu cardápio para você chegar. Aqui eu troco umas experiências. Às vezes as pessoas tão acolhedoras, que você marca alguma coisa, ela procura saber o que você gosta. Quando isso vier, amado, levanta a mão e dá glória. Mas quando isso não vier, levanta 2 mãos e diga: nem só de pão viverá o homem. Eu não tenho paladar para açúcar. Quantas casas já fui e a pessoa só tinha o café com açúcar já adoçado, e eu fui bem educado: bota só um pouquinho. Logo eu do balde, né? Por quê? É proibido fazer desfeita. Você chegar na casa de alguém e a pessoa lhe oferecer 1, 2, 3 coisas e você não quiser provar nada, é como se você estivesse rejeitando ela. É um costume judaico. Entrou em casa, você tem que ser um com eles. O que vocês comem,
o que eles comem, o cardápio deles é o seu. Alguém quer pregar no Japão? Na China? Alguém quer pregar na China? Alguém quer ser um missionário na China? Imagine o Senhor te levando à casa das minhocas. Vai ter que comer, em nome de Cristo. Você não pode mudar o cardápio. Não, é que eu sou brasileiro, dá para fazer um hambúrguer, doce de alface, queijo, pouso. Não, é se adaptar. E preste atenção, talvez para você isso aqui ainda não foi entendido. O reino está dizendo, a palavra de Jesus está dizendo que você pode ganhar alguém por receber a comida no qual ele ofereceu. Já que era um costume judaico de não negligenciar e não recusar a comida lhe oferecida, seria uma carta de entrada, ou seja, ele é um dos nossos. Ele está se fazendo um da gente. Agora, negar, ao outro lado a pessoa começa a dizer assim, e é fresco. Eu estou ali com o senhor Antônio, que está muita saudade dele, uma casa bem receptiva. Eu e minha esposa falamos assim, vamos na sua casa tomar um café. A esposa se acidentou, hoje está cadeirante, vamos lá. 2 senhores de idade, ele é bem jovem, né? Está com 99 anos, seu Antônio bem jovem, bem inteiro. Amados, é até constrangedor, eu e minha esposa saímos de lá até falando, até constrangedor, tanta delicadeza com a gente, tanta coisa, sabe, preparar uma mesinha com pão, sabe, cheio de cuticute, assim, fala, gente do céu, existem pessoas que vão se importar, existem pessoas que vão, sabe, querer fazer o melhor para você, mas existem pessoas que não têm o senso da recepção, que não te oferecer nada, não irão te falar nada. Você vai mostrar que você está com a saliva esgotada, com a boca seca, a pessoa não está nem aí para... De quem é a culpa? Do Cabral? Do Lula? Sei lá. Ela não vai nem ter o senso. Mas isso não pode mudar a tua mensagem. O que te oferecerem, você tem que ser de bom grado. Se não gosta, fala, bota só um pouquinho. Ela vai entender. Se você falar assim, um pouquinho, ela vai entender, falar assim, não é muito não. Mas faz cara bonita, come sorrindo, seja alegre, sim ou não? Paulo vai dizer aos Coríntios 10:31, comam e bebam, façam tudo para a glória de Deus. Senhor, tu sabe que eu não gosto, mas a glória é tua. É ou não é? Come alegre, come sorrindo, está comigo aí? É uma carta de recepção. Porque com essa carta de recepção, se você recebeu o que ela lhe deu, é uma mão dupla. Ela vai receber o que você tem para dar para ela. Se você não come, não bebe na casa dela, ela não vai comer da palavra que está na sua boca, não vai beber da água que jorra do seu interior. Cada um dá o que tem. E não é só eu que falo, a pessoa tem que falar, ela tem que mandar. Está comigo aqui, não? Quando entrarem numa cidade e elas receberem bem, coma o que lhe oferecerem. Pastor, é a comida consagrada. Ora, irmão, quebra e come. Tira a onda com o diabo. Deve falar assim, foi eu que fiz. Quando Deus quer, até o cardápio ele muda. Está comigo, não? Cure os enfermos nessa casa. Digam para eles, agora é chegado o reino dos céus. A gente não pode escolher a casa que a gente quer ir, irmãos. A Bíblia não dá esse amparo para isso. Não podemos escolher a cela que a gente deve ficar melhor. Essa cela tem mais suporte para mim. De repente Deus quer colocar você numa cela que não tem nada daquilo que você queria ou precisava, mas só para botar você no seu lugarzinho. Está comigo ou não? Não menosprezando uma célula, tudo é célula, irmão. Mas de repente não tem um conforto que você tem no seu lar. Mas vai deixar de ir para a célula? Pô, vou lá para aquela célula, lá na minha casa eu tenho ar-condicionado. Se submete, se inclina, se entrega, vai. Você é um mensageiro. No concreto não está o lugar onde você quer, é onde Ele te mandar, é onde Ele te ordenar. Não mandei eu, vai. Está comigo aí, não? Permaneça naquela casa, come e beba, diga graças a Deus.
Agora no verso 10, mas se uma cidade, que quer dizer também casa, recusar lhe receber, saiam pelas ruas e digam: limpamos nossos pés, o pó dessa cidade em sinal de reprovação, e saibam disso, o reino de Deus também chegou. O que esse assunto trata? Da recepção e da não recepção. A rejeição. Quando de nós seremos rejeitados? Você está numa casa, numa família, chega um familiar, você foi visitar alguém, chega um familiar, já liga o som mais alto. É a rejeição do evangelho. Tem os antes-evangelho, os antes-cristos. A rejeição talvez nem no portão você vai passar. Mas o texto diz que isso também é reino de Deus. Então tem muita gente que acha que o problema é nela. Será que sou eu, Senhor? Tem gente anulando a sua chamada porque não está sendo bem recebido. Só que o texto diz que haverão aqueles que irão recusar a mensagem que ele colocou na sua boca. Mas olha como é que termina o texto aqui, no verso número 11. Saibam disso, o reino de Deus também deixou de ser reino porque alguém não quer te ouvir? Não, a rejeição também faz parte da vida de um pregador. A rejeição também faz parte da vida que quer anunciar a palavra de Deus. A rejeição também é um sinal que o reino de Deus é chegado. Nem sempre seremos aceitos. Nem sempre alguém vai dar tapinha e falar: gostei da pregação. Talvez depois de uma manhã dessa alguém vai chegar e falar: horrível pregação. Alguém vai desdenhar e anular alguma coisa. Mas faz parte do pacote. O reino de Deus, a ineficiência ou talvez a rejeição da pessoa não anula a palavra. A rejeição dela não anula o pregador. A rejeição dela não anula o teu id. A rejeição dela não anula quem foi enviado. Ela própria se anulou. Ela própria se anulou. Então não deixe de pregar porque alguém não gosta do seu jeito, porque alguém não gosta de você. Seja um mensageiro, tem os atributos do Cordeiro e prega a palavra em todo o tempo. Repreenda, se resguarde nela, insista, persista. Deus é na tua vida. Olhe para uma pessoa linda do seu lado, linda, só se ela for linda, se não for, olhe para cá para frente. Olhe para ela, segure na mão dela. Eu falei olhar, não é beijar, Marcelo? Olhe na mão, olhe agora nos olhos dela e diga assim: qualquer rejeição não anula a tua unção. Rejeição não anula o teu chamado. Rejeição não anula a pregação. Você está entendendo, pregador? Abre a tua boca, prega, insista, persista. Deus é contigo. Agora dá um abraço de conforto nesse irmão caloroso. Isso. Qualquer rejeição não anula o potencial da igreja. Qualquer rejeição não anula o potencial da célula. Qualquer rejeição não anula o potencial do pregador, do cantor. Qualquer rejeição não anula o potencial do líder, do pastor. Não anula. Rejeição também faz parte do reino dos céus. Verso número 12: eu lhe garanto que no dia do juízo, para esses que rejeitaram, até Sodoma e Gomorra será tratado com menos rigor do que aquela cidade. O que te rejeita, tira a onda agora, mas no dia do juízo, lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? A perversa cidade que foi destruída pelo fogo, vai ter rigor para ela. Não é que ela vai para o céu, não. É que você vai sofrer mais do que ela. Quem rejeita a palavra de Deus. Lembra? Esse que estou à porta aí? Se alguém ouvir, quantas portas têm se fechado para a voz de Deus? Eu já falei uma vez aqui, imagine João Batista pregando: amados irmãos, muito bom dia, paz seja com todos. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.
Imagine João Batista pregando nos dias de hoje. Raça de víbora! Eu não já mandei você se arrepender? É nós que vai para o inferno! Tem gente que quer a doçura, não onde Deus não mandou ser doce. A gente quer pregadores doces, porque a gente quer um pregador que abençoe o nosso erro. Eu gostei daquele pregador, eu gostei daquela pregadora, eu gostei daquela igreja, por quê? Porque não me ofendeu, porque ele me entende, porque abençoou o meu pecado. Está comigo, irmãos? Eu lhe garanto que no dia do juízo, até Sodoma e Gomorra será tratado com menos rigor. Que aflição espera Corazim e Betsaida, porque até a cidade de Tiro e Sidom, se tivesse sido realizado milagres que realizei em você por muito tempo, os seus habitantes teriam se arrependido, demonstrado e se vestido de pano de saco e se jogado cinza sobre a sua cabeça. Ou seja, cidades que tiveram oportunidade, vidas que tiveram oportunidade. Aqui aplica para nós: se algumas vidas tivessem ouvido e sentado numa igreja igual você sentou, tinha gente que tinha feito melhor do que você. Ai de ti, Corazim e Betsaida, se eu tivesse pregado em Tiro e Sidom, muitos dos moradores de lá teriam se arrependido. Agora cá para nós: se um familiar seu tivesse se convertido, tivesse no seu lugar, o que ele faria que você não faz? Haverá mais rigor, irmão, para nós, irmãos. Mais uma vez, muito é dado, muito é cobrado. Está comigo ou não? Não há nenhum perigo de você ter mais informações e mais conhecimento. O perigo é você não andar com esses conhecimentos, não praticá-los, não exercê-los. Verso 14: eu lhe digo que no dia do juízo, Sidom e Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor. A pergunta é, irmãos, quem rejeita a mensagem de Deus? É ovelha ou é lobo? Hoje nós tratamos aqui essa casa receptiva e a casa não receptiva, a casa que recebe de bom grado. Quantos de vocês estão numa igreja de célula, igual a Rehobote, mas não desejam ter uma célula na sua casa? Já parou para pensar? Não é uma obrigação, mas pode ser uma omissão sua. Você tem um pai e uma mãe que não é convertida, você tem um filho que não é convertido, você quer levar o reino, mas ele te vê todo dia nas tuas deficiências, nos teus erros. Mas já experimentou chamar um mensageiro de Deus para falar no seu lar? Alguém de fora falar no seu lar? Você abrir a porta e falar: Deus, eu preciso dessa paz na minha casa. Já pensou? A paz que excede entendimento. Aí chega o mensageiro e diga: a paz. Aí o seu familiar, que conhece Deus superficial, vai dizer: amém, para todos nós, né? Sem problema nenhum. Ele foi receptível e recebeu a paz da forma que ele entende. E agora o que vai acontecer? A boca do mensageiro está cheia. Na primeira comissão de Mateus 10, os discípulos ficaram preocupados, os apóstolos. Eles disseram assim: Senhor, o que a gente vai falar? Jesus falou: vocês nada, o meu Espírito falará por vós. O meu Espírito falará por cada boca. Você imagina o mensageiro da paz chegar nesse lar? Nós devíamos ansiar. Eu acredito que o número que nós temos aqui hoje, 1.000 e poucas pessoas, já pensou se nós tivéssemos aqui 1.000 e poucas celas? Se cada casa de vocês tivesse uma cela? Se vocês não se omitissem, a parede que vai ser rabiscada pela criança, ao sofá que vai ser sujo, entendeu também que tudo que você comprou para sua casa, você falou: Senhor, tudo é teu, e você deu para Deus, mas não deixa Deus usar? Aí você fica reescrito somente na sua casa, somente você e sua família. Não ajuntais tesouro na terra, irmão, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntais tesouro nos céus, irmãos. O mesmo Deus que te deu um sofá, o mesmo Deus que te deu essa casa, Ele pode ampliar a sua casa, estender ela, dar o terreno do lado, ou dar uma casa maior, para que você faça o grupo para Ele. A gente vê muito mais aí nesse tempo de Rehobote, muito mais pessoas dispostas, que não tem, humanamente, que não tem condição de fazer cela. Humanamente na casa
não tem um lugar, não tem um telhado, se chover todo mundo fica fora. A gente vê muito mais pessoas dispostas, com um coração generoso, que não tem um lugar, do que muitas pessoas que têm lugar, tem garagem. Tem a casinha do cachorro, mas não tem a casa de Deus. Tem a casinha do cachorro. O cachorro mija a casa toda, o cachorro caga a casa toda, o cachorro é o Beuzebu da casa. Porque o cachorro é idolatrado. Aí tem espaço para o cachorro, mas não tem espaço para vidas. Aí depois diz, eu sou ovelha. Aonde, irmãos? Aonde, irmão? Depois diz, a minha casa é de paz. Como, irmão, se o cão está lá? Meu Deus do céu. Aleluia. Ô paizão. Como, paizão? Essa igreja aqui, irmãos, ela era uma célula, irmãos. Era uma célula. E se você está nesse conforto hoje, se você está aqui nesse ar-condicionado, tem tudo que você está usufruindo nesse ambiente espiritual. Em 2015 nós estávamos numa casa, reunidos numa célula, com 15 pessoas. Olha o que se tornou. Uma casa. Você está entendendo que pode surgir outra igreja através da sua casa? Mas não, o meu cachorro está ocupando a casa toda, pastor. Tem alguém comigo ou não? Diga assim, a minha casa é uma manjedoura. Irmãos, leve uma cela para sua casa. Vai por mim. Leve uma cela. Seus pais vão ouvir de tabela, seus filhos vão ouvir de tabela. Como crerão se não há quem pregue? Como saberão se ninguém dispõe a ir? Como crerão naqueles que de nada ouviram? Eis-me aqui. Tem alguém comigo ou não? Então ele disse aos seus discípulos, esse versículo 16 é muito forte. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa bem forte do seu lado, apertasse a mão dela até ela dizer ai ou aleluia, um dos dois. Eu gostei de uma aqui, ó, aleluia. Ai! Ó, se o irmão estiver apertando no amor, é aleluia. Se o irmão estiver colocando um pouquinho de ódio na sua mão, apertando assim, é ai. Vamos lá, aperta a mão da pessoa do seu lado. Olha o que diz aqui o verso 16. Então ele disse aos seus discípulos, quem aceita... então ele disse aos seus discípulos, quem aceita sua mensagem, qual mensagem? Dos discípulos. E a fonte é quem? É Deus. Quem aceita a sua mensagem, Deus está falando através da boca de um mensageiro. Quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem rejeita a sua mensagem, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Jesus está dizendo, quer chegar até o Pai? Ouve a mensagem do mensageiro. Quem ouve a mensagem do mensageiro, também ouve a minha mensagem. E quem ouve a minha mensagem, também ouve a mensagem daquele que me enviou. Tem alguém comigo aí, não? Olha o perigo de nós criticarmos a mensagem. Não gostei. Quem lhe deu direito? Eu não gosto desse jeito. Quem perguntou alguma coisa e deu direito de você abrir uma aspas aí? A mensagem é dele, da forma que vier é dele, a palavra é dele, ninguém pode acrescentar nem tirar, é do jeito que ele quer. Se gostou, levanta a mão e dá um aplauso ao Senhor. O que é que nós somos? Quem sabe o que é embaixador aqui? Embaixador. Embaixador é alguém que, por exemplo, embaixador dos Estados Unidos. O irmão levantou a mão. Suponhamos que ele é embaixador dos Estados Unidos, mas reside no Brasil com a embaixada. Tem um lugar cujo qual ele representa o seu país aqui. Ele é um cidadão legítimo do seu país dentro do nosso ambiente. A palavra embaixador significa que nós estamos representando aquilo que nós cremos, dentro de um lugar que não é nosso. Não somos daqui, somos de lá. E ninguém do país pode tocar no embaixador.
Se você está refugiado, um exemplo, refugiado, você é americano, Deus me livre e guarde, mas possa ter cometido até um delito, algum crime. Se você correr para dentro da embaixada, o país não pode pegar, está protegido. Você está entendendo o que é papel de um embaixador? Você é representante do céu na terra. Você fala das coisas do céu. E a parte boa é que ninguém pode tocar em você. Eu estaria aqui dizendo que o embaixador, ele é um escolhido. O que tem a ver isso, Senhor? O escolhido, ninguém pode tocar nele. Se você está aí, reage do tamanho da tua fé nesse domingo de manhã, aí, amado. Aleluia. Coisa boa terminando. Quando isso é bom, né? Uma horazinha, né? Gostoso, né? 50 minutos, falei tudo que eu tinha que falar. Que legal. Tem só mais meia hora aqui. Quando os 70, verso 17, quando os 72 voltaram do relato. Não sei quantos dias eles ficaram, não sei quanto tempo eles ficaram, Paulo Vitor. Mas quando eles voltaram, relataram. É isso aí, voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios lhe obedecem à sua autoridade. Eles poderiam falar de tudo, né, mano? Mas, Senhor, curei uma mulher. Senhor, fiz um milagre. Mas eles falaram de uma coisa, porque, irmãos, expulsar um demônio significa que a força que está em você é maior do que aquela que opera lá. Então eles disseram assim: Senhor, bota lá no 17, relataram com alegria: Senhor, os demônios obedecem à sua autoridade. Olha o que eles disseram: sobre a autoridade, a sua é maior. E colocaram isso com alegria. Agora eu quero que você imagine os 72 chegando com alegria. Como é que eles estavam? Deixa eu contar primeiro. Não, deixa eu. Senhor. Imagine a alegria que tomou aquele ambiente ali, anunciando. É muito satisfatório, né? Quando a gente faz alguma obra de Deus que dá certo. É ou não é? A gente fica Cristo alegre. É muito gostoso quando você convida alguém aceita o seu convite. É ou não é? É muito gostoso quando você ora e Deus ouve a sua oração. É ou não é? Ficamos ou não ficamos alegres? Imagine, você coloca uma ação diante de Deus à noite e de manhã aquilo acontece. Você fica ou não fica alegre? Imagine os discípulos trazendo um resultado. Aí Jesus vai colocar todo mundo no seu devido lugar. Porque às vezes muitos resultados, muitas orações respondidas, a gente acaba achando que é a gente. Por isso que às vezes algumas coisas devem se não se acontecer. Porque a gente acha o nosso lugar. A pessoa, tudo que você ora, começa a dar certo. Todo mundo agora vai esquecer que você é Deus, agora você é a rezadeira do bairro. Não vê aquelas irmãs que rezavam, pegavam aquele galho de arruda, fazendo um negócio assim, todo mundo. E o foco é Ele. Então que seja para mim, que seja para você, que algumas coisas desse possam dar errado na nossa vida, para a gente achar o nosso lugar. Porque olha a mensagem que Jesus vai trazer agora, muito importante. Parece um versículo que não tem nada a ver, pastor Jorge. Parece um versículo que, para que ele colocou isso? Olha o que ele vai tratar com a gente agora, verso 18. Então lhe disse, imagina, volta ao versículo 17, qual a palavra que a gente tacou ali? Diga alegria. Por que ele vai falar de Satanás? É quase uma repreensão e colocar a gente num lugar. Todo mundo alegre, por que a gente vai falar isso agora? Senhor, não é hora. Pessoal, que legal, Deus é na vida de vocês, viu? Eu falei que vocês eram escolhidos, não podia ser assim. Mas ele colocou o discípulo num lugar. Sabe aquela coisa que o elogio te tira e vai te levando? Jesus mandou para eles assim, na sola, irmão, entrou com um cartão vermelho neles. Então ele disse, vi Satanás cair do céu como um... Por quê? Satanás foi altivo, se enchendo de poder e achando que era ele. Pelo momento dependia de Deus. No momento ele falou assim, sentarei o meu trono acima de Deus, serei semelhante a ele, faça as mesmas coisas que ele faz. Aí Deus falou, cuidado, Satanás caiu. Você está entendendo? Cuidado, grava isso. Nem sempre a tua voz vai sair afinada, nem sempre você vai pregar da maneira que você queria.
nem sempre o que você pedir vai acontecer. É onde nós devemos colocar o nosso senso, o nosso lugar da dependência de Deus. E esses dias que a gente faz alguma coisa que não dá resultado, é onde a gente vai para o nosso quarto secreto e falar: Senhor, porque se der certo a gente vai para a pizzaria, para a churrascaria. Aprendendo com Jesus todo o efeito dele, os discípulos iam para casa e ele ia para o monte orar. Jesus, após uma cura, após alguma coisa, não ia para a festa não, ele ia para o monte orar. E acontece alguma coisa boa, a gente quer dar culto a ação e graça. É proibido? Não é proibido. Mas a gente acaba achando que é sobre nós, é a gente, tudo que eu faço dá certo, etc e tal. Então diga para a sua alma que algumas coisas não irão dar da maneira que você planejou. E agora manda essa mensagem para a tua alma: Deus não perdeu o controle mesmo nelas. Está comigo, irmãos? Cuidado! Todo mundo que eu oro é curado. Irmãos, se alegre quando você orar e a pessoa falar assim: ainda estou com dor. Aí tu bate nas costas dela e fala: agora é com Deus, irmão. Porque senão você vai virar o santo padroeiro da cidade. Aí vai entrar em você o que entrou em Satanás, por fazer muito, muito bem e nunca ter erro nem falha. E tu eras querubim ungido, perfeito, não foi se achado defeito em ti, perfeito demais, tomou o lugar de Deus. Dá um consolo para esse irmão, fala para ele assim, bate no ombrinho e fala assim: continua com essa crise tua, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala mais alto, diga: o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu lhe dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O poder do inimigo nada lhe causará dano algum. Duas espécies de animais peçonhentos, venenosos. Ele diz: eu lhe dei poder sobre esses animais. Ou seja, não tenha medo, de fato. Quando Deus te envia, ainda que sejam lobos, ainda que apareçam serpentes, ainda que apareçam escorpiões, Deus é contigo. Agora imagine só um paralelo no verso 17 e no verso 20. Bota o verso 17, aí você vai ler, só para você não dormir, porque eu estou lendo muito aqui. Olha lá, verso 17, vocês lendo. Relataram com? Resposta de Jesus para essa fase também. Verso 20, por favor. Você lendo. Orei. Curou. Não curou, mas o nome está onde? Então tá bom, está curado para sempre. Pedi, Deus não fez, não realizou, vou me entristecer? Não, vou me alegrar, por quê? Meu nome está escrito no livro dos céus. Repete comigo assim: servindo, sendo salvo. Diga: servindo, sendo salvo. Quer falar, Nike? Diga: servindo, sendo salvo. Mais uma vez: servindo, sendo salvo. Agora, só para vocês entenderem, porque parece que Jesus, vocês conseguiram entender aqui que os discípulos estavam todos eufóricos. Imagine alguém, irmão, que fez aquele culto, funcionou, todo eufórico, e Jesus mostra nenhum senso de alegria com eles, totalmente centrado. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu já vi essa cena que foi exposta de Satanás. Aí seria muito antiquado de Jesus, né? Não dá pelo menos um sorriso. Aí no verso posterior, na tua Bíblia, o subtítulo é outro, mas é o mesmo assunto. No verso de número 21, diz aqui, ó: naquele mesmo momento, da alegria do Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas do que os consideram sábios e inteligentes, e revelaste essas coisas
como esses que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-los assim. Quando Jesus fez o cenário todo, botou cada um no seu lugar, imagina ele se alegrando, dizendo assim: caramba, nem cargo eclesiástico como dos fariseus eles têm, mas entenderam o reino. Nem estudo eles têm, mas entenderam o reino. A irmãzinha fala playback, mas bota a mão e tira o demônio. Aí chega alguém e fala assim: o playback está aí, não cura nada. Jesus está dizendo que no reino dos céus não é a grade curricular, não é a faculdade, não é a boa oratória, não é a eloquência, não é o CEP que você mora, não é a roupa que você veste, não é nada. O reino dos céus é daqueles que se comportam como criança. A palavra criança é aqueles que dependem verdadeiramente do reino. O que Jesus está mostrando para a gente? Que a alegria dele foi saber que pessoas poderiam fazer isso e não fizeram, porque eram soberbas. Mas os humildes, iguais crianças, estavam alojados sobre eles o reino dos céus. Quem crê nessa palavra fica de pé no seu lugar.